Olá você! Chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, 11 de fevereiro e com os seguintes destaques. A final do Mundial Interclubes reunindo Palmeiras e Chelsea. Fla vence Audax no Estadual do Rio, mas Fla Mimimi ataca outra vez e faz críticas a Paulo Souza. A final da Supercopa do Brasil Feminina entre Corinthians e Grêmio. Aqui na Europa, destaque para os principais campeonatos do continente europeu. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes irão analisar a contratação de Andréas Pereira pelo Flamengo, como também a final do Mundial Interclubes. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A final da Supercopa do Brasil Feminina irá ocorrer no próximo domingo na Arena Corinthians, reunindo Corinthians e Grêmio. Vamos falar dessa competição e outros assuntos na sequência dessa edição do PB Desporto, porque agora é a hora e já estão prontos Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. E o primeiro assunto contigo aí em Maceió, hein, meu caro Moraes? Essa contratação, né? O Andréas Pereira está emprestado ao Flamengo, mas agora o Flamengo contrata o jogador que está ligado ao Manchester United. E eu queria discutir com vocês como é que vocês enxergam essa contratação do jogador Andréas Pereira. Olá, Júnior, tudo bem? Um abraço para você, para o Antônio Manuel, para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Olha, essa contratação feita definitivamente pelo Flamengo do jogador Andréas Pereira, eu acho que foi uma baita de uma contratação para o time do Flamengo. É um jogador que estava emprestado pelo Manchester United e um jogador que, para mim, ele tem futebol para jogar em qualquer clube, seja na Europa, seja aqui no Brasil. Eu acho jogador com muita qualidade, ele sai bem no passe, ele marca muito forte, ele se apresenta como elemento surpresa na área do adversário, mesmo que seja um jogador que faz poucos gols. Ele não é de estar finalizando, ele é de servir mais. Ele é um garçom, ele é um jogador que se destaca no meio de campo pela força e pela vontade que ele tem, e demonstrou isso já na camisa do Flamengo, que caiu muito bem como um jogador que não chegou para ser titular, esperou a oportunidade dele. Quando recebeu a chance de vestir a camisa titular do Flamengo, aí o jogador nunca mais perdeu a posição. E eu volto a dizer, contratação que foi muito bem avaliada pelo Flamengo e que valeu a pena, na minha opinião, o investimento feito para ter o Andréas Pereira definitivamente no clube, no Flamengo. E acho mais que é um jogador que ainda vai dar caixa, que ainda vai trazer recursos, porque o Flamengo pode no futuro novamente investir vendendo o jogador e retornando o dinheiro do investimento feito agora. Eu acho que foi uma grande contratação, sim. Moraes, sem dúvida alguma, Andréas Pereira é um jogador que tem muito a somar com essa equipe. E nesse período no Flamengo, em 2021, ele já mostrou que é um jogador com muita qualidade. Eu considerei injustas as críticas pesadas até por parte de muitos torcedores do Flamengo, após aquela falha no Mundial, na final da Libertadores contra o Palmeiras. Foi uma falha, não foi lamentável, mas o jogador
está ali, né? Ele está disputando o jogo, isso pode ocorrer com qualquer atleta. O Andrés Pereira é, de fato, um jogador com muito potencial e, ao meu ver, o Flamengo acertou em muito na sua contratação. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, quero ver a sua opinião sobre esse assunto. Olá, Júnior Moraes e gente conectada no PB Desporto. Ao anunciar a contratação definitiva do meio-campista Andreas Pereira ao Manchester United por 10 milhões e meio de euros, correspondentes no câmbio atual a parcelados 63 milhões de reais, o Flamengo passa nas últimas horas por uma bizarra crise interna. De repente, foi aberto um surreal debate público, encabeçado por torcedores rubro-negros, detentores de canais do YouTube, para provocar a opinião de seus seguidores sobre a pertinência da contratação, subvertendo o poder de decisão das instâncias do clube, cuja prerrogativa colegiada define investimentos em profissionais de todas as áreas, da sede da Gávea ao ninho no Urubu, como certamente ocorre nas associações esportivas país afora, salvo aquelas em que os mecenas dão a última palavra na qualidade de três pagadores. Há dois segmentos de pressão no entorno do presidente Rodolfo Landim, conhecidos como Turmas da Gávea e do Ninho do Urubu. Esse embate de interesses infracorporativos implicou nas últimas horas a desaprovação da Turma da Gávea, sem ascendência gerencial sobre o futebol, que é gerido pela Turma do Ninho, do Centro de Treinamento Jorge Elal, mas com voto no Conselho Deliberativo, quanto às cifras da contratação de Andreas Pereira, por sinal bem abaixo da pedida inicial do United. Sabe-se agora que a Turma da Gávea votara no fim do ano passado, favoravelmente à contratação do belga filho de brasileiros, na quase certeza do insucesso da empreitada do vice de futebol Marcos Braz e do diretor Bruno Spindel, responsáveis pelas tratativas com o clube inglês. Quebraram a cara. Através de canais de youtubers rubro-negros que, pelo visto, lhe dão suporte midiático, não sejamos inocentes. Subsidiados, não sei de que forma, a Turma da Gávea botou a boca no trombone, alegando ser muito dinheiro por um jogador de meio campo, embora reconhecidamente em nível de excelência, mas não decisivo em resultados de jogos, isto é, na marcação de gols. Uma visão canhestra de futebol revestida, convenhamos, de má fé. E ainda reverberaram a falha de Andreas Pereira, um dos melhores do Flamengo em campo na decisão da Libertadores, mas determinante no gol da vitória do Palmeiras. Na realidade, Júnior, o presidente Landim teve que costurar uma aliança com inimigos internos para se reeleger em dezembro de 2021, vários deles de olho na invejada vice-presidência de futebol de Marcos Braz, razão de, mesmo sem garantia estatutária, fabricarem esse clima de instabilidade nos badalados bastidores do Flamengo. Antônio Manuel Góes, seja no Flamengo ali, em determinados grupos, né? Como você citou bem aí na Gávea, como também e principalmente na internet, nos conteúdos de torcedores do Flamengo, né? Com conteúdo na internet sobre o clube, sobre o time, você vê pressão, você vê muita coisa sendo plantada e para crescer, né, para crescer no caso desses conteúdos, essa turma faz qualquer coisa. Apelar, em primeiro lugar, fake news, também faz parte do conjunto da obra, e até disseminar o ódio, fazer pressão, começar a atacar, não podemos deixar que esse técnico faça o que ele quer, entendeu? O que ele pensa, isso aqui é Flamengo e outras coisas mais absurdas que deixam bem claro a falta total, né, de discernimento dessas pessoas, ou também, eu diria até que no mesmo nível, pessoas mal intencionadas, melhor dizendo.
pessoas mal intencionadas. Para crescer o canal, eles fazem de tudo e, claro, apelar, e como eu falei, citar fake news e tudo mais, disseminar o ódio é algo muito presente. E o pior de tudo, eles querem ditar os rumos do clube. Eu não vou aqui generalizar, dizer que é 100%, mas é próximo disso. As pessoas que têm conteúdo e sabem muito bem, eu inclusive conheço alguns, fazem um trabalho sério, pode criticar sim, é normal. A internet está aí, ela deu essa liberdade de você criar um canal, seja em qual for o segmento, e dar a sua opinião, legal. Agora você, a partir daí, criar mentiras, pressionar, né, e agir até de forma criminosa, isso é totalmente desprezível. Mas o segundo assunto que eu quero abordar com vocês é a final do Mundial Interclubes. Neste sábado, dia 12 de fevereiro, Palmeiras de um lado, Chelsea do outro. Palmeiras eliminou o Al-Ahly por 2-0, o Chelsea por 1-0 eliminou o Al-Hilal. E Jorge Moraes, a sua opinião sobre essa grande final? Júnior, mais ou menos já estava escrito, né, que essa decisão do Mundial de Clubes seria entre o Palmeiras e o Chelsea. E eu não vejo hoje muita diferença entre os dois times, mesmo levando em conta que o Chelsea individualmente tem melhores jogadores do que o Palmeiras. Mas o Palmeiras do Abel Ferreira, ele está determinado nessa decisão a cumprir o seu papel e a conquistar o título. E se você olhar direitinho, o time do Palmeiras hoje tem alguns jogadores que estão jogando muito, estão se destacando. O Rony é um deles, o Dudu é outro jogador, o Rafael Veiga é, para mim, um dos principais destaques do time do Palmeiras. O Zé Rafael, jogando como segundo volante, está dando uma saída de bola mais rápida para o time do Palmeiras, e o contra-ataque do Palmeiras é mortal, porque a velocidade que vem o time do meio de campo, e quando chega no Rony, um de um lado e Dudu do outro lado, o Rony pela esquerda, o Dudu pela direita, termina chegando abafando a defesa do time adversário. Então, eu não vejo favoritismo do Chelsea nessa partida. Acho que é um jogo igual, é um jogo equilibrado e que o Palmeiras tem condições de sair com o título, que seria importante não só para o Palmeiras, para o técnico Abel Ferreira ganhar esse título de Mundial de Clubes, e para o futebol brasileiro de um modo geral, que precisa voltar a conquistar um título como esse, e numa decisão contra um time inglês forte, de nome, de prestígio no futebol mundial, que é o Chelsea. Para mim, a decisão é igual. Qualquer que saia com o título, qualquer um dos dois times, estará muito bem entregue. E eu estou confiante e apostando que o Palmeiras de Abel Ferreira vai buscar esse título, viu, Júnior? É possível sim, Moraes, né? Aliás, em qualquer partida, por mais que uma equipe possa ser apontada como favorita, tem jogo, porque tem outra equipe, né, do outro lado. Agora, nesse caso específico, eu faço a seguinte colocação. Naquela final entre Liverpool e Flamengo 2019, que o Liverpool acabou ganhando por 1-0, apesar de alguns colegas ainda relutarem, o Flamengo fez sim um jogo de igual para igual. O Flamengo jogou, o Flamengo encarou o Liverpool de igual para igual. Mas quem jogou um pouquinho melhor? Teve alguém? O Liverpool teve mais chance, talvez, mas o Flamengo encarou e teve chance de ganhar, de sair com resultado positivo, pelo menos um empate naquela bola final. Não me lembro agora quem perdeu o gol, que recebeu uma bola e chutou por cima, né? Mas o Flamengo jogou, o Flamengo encarou o Liverpool, porque tem um time muito forte. Era, naquele momento, talvez a melhor equipe do mundo considerada. O Chelsea tem uma ótima equipe, um excelente time. Eu ainda acho que está, sim, acima do Palmeiras, mas não vive um momento melhor. E o Palmeiras é uma equipe muito bem armada pelo seu treinador, Abel Ferreira.
Muitos dizem, o Palmeiras é uma equipe reativa, ok, mas é uma equipe competitiva. E é um jogo único, então tudo pode acontecer. O Palmeiras, claro, tem amplas condições também de ser campeão, né? Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, como você vê essa final? Palmeiras e Chelsea, tem, pelo menos na teoria, algum favoritismo? O Chelsea é o favorito, ou o Palmeiras, ou para você tá tudo 50-50? Claro que em decisão tudo pode acontecer, até com a indesejada interferência do imponderável. Embora jamais tenha morrido de amores pelo rigoroso sistema de contenção defensiva de Abel Ferreira, a jogar em velozes contra-ataques os erros do adversário, copiado de seu renomado guru compatriota José Mourinho, reconheço a acurada perspicácia do jovem treinador português, cujos primeiros anos de vitoriosa carreira lhe garantiram a conquista sequencial de 2 Copas Libertadores da América, no comando de um elenco altamente qualificado. Ao se habilitar à decisão do Mundial de Clubes contra o poderoso Chelsea, vencedor da Champions League, o Palmeiras chegou ao Catar sem os percalços vivenciados em 2020, que lhe impingiram 2 derrotas e o 4º lugar no torneio. Nesse sábado 12, 1h30 da tarde, horário de Brasília, impulsionado por milhares de torcedores que voaram até Doha, à margem da inegável proeminência individual e coletiva dos Blues londrinos, a Sociedade Esportiva Palmeiras disporá da acuidade estratégica de Abel Ferreira e do excelente condicionamento físico de sua equipe para se contrapor a um adversário desfalcado da cabeça pensante, o treinador alemão Thomas Tuchel, impedido de viajar pelo teste positivo para a Covid-19, embora substituído pelo fiel escudeiro Arno Michels, faz 13 anos seu inseparável assistente técnico. Consciente de seu trabalho na obstinada perseguição do título mundial, que com certeza alavancará sua carreira, Abel poderá surpreender o favorito oponente, até pelas variações táticas que substituíram em seu ideário, a partir da temporada de 2021, o dolente fado de uma nota só, Antônio Júnior. É bem por aí também que eu vejo Antônio Manuel Góes. O Palmeiras, em primeiro lugar, fez uma melhor preparação para esse Mundial, sem dúvida alguma. E, apesar de também não ser simpatizante, de não morrer de amores por esse estilo de jogo do Abel Ferreira, sem dúvida que a equipe hoje está melhor do que disputou o Mundial do ano passado. E é por aí que eu considero o Palmeiras com condições totais também de derrotar o Chelsea, que pese o Chelsea ser uma fortíssima equipe, um time que tem tantos jogadores, né, de altíssimo nível. Destaques aí para o Lukaku, o próprio Jorginho, né, brasileiro naturalizado italiano e tantos outros. Uma equipe não é campeã da Champions à toa. Não vive o melhor momento, ok, mas é uma grande equipe. E o Palmeiras, como você bem citou, evoluiu nesses últimos meses, né, com o trabalho do Abel Ferreira. Ou melhor, o Abel Ferreira evoluiu, né, fugiu um pouco daquele estilo de jogo basicamente único, né, de sair em contra-ataque e ganhar no erro do adversário. Então, é um jogo, para mim, 50-50 e tudo pode acontecer, claro, mas que eu acredito que teremos com certeza um grande jogo nessa final de mais uma edição do Mundial Interclubes. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no bate-papo do PB Desporto. E o técnico Paulo Souza já sendo vítima da chamada Flamimimi, no jogo em que o Flamengo venceu o Audax pelo campeonato estadual na noite dessa última quinta-feira, em Volta Redonda por 2-1. O técnico do Flamengo
que vem fazendo testes, experiências no time nesse começo de trabalho, usando o estadual, sim, para fazer estes testes, visando aí o decorrer de 2022, das competições que virão por aí, como o Campeonato Brasileiro, Libertadores e outras competições mais, Copa do Brasil, foi xingado, né, por parte da torcida que se encontrava ali próximo ao banco de reservas do Flamengo. Palavras como burro, entre outras mais, foram dirigidas ao treinador, que na coletiva de imprensa disse que ele sabe muito bem, pela experiência dele mesmo, claro, não teve a possibilidade de treinar uma equipe com a dimensão do Flamengo, com a torcida como a do Flamengo, mas ele sabe que no futebol, ainda mais uma torcida como a do próprio Flamengo, ele citou, quando ganha, claro, os elogios, e quando perde, isso pode acontecer. Agora, é lamentável que a gente vê, volto a dizer aqui, nas redes sociais, determinados conteúdos de torcedores do Flamengo, e é claro que eu não vou citar nome aqui, você vai dar ibope para a pessoa que age assim, que usa esse tipo de situação para apelar, né, para começar também a atacar, incitando a violência, disseminando ódio, porque tudo que, para eles que gera notícia, gera ibope, serve, tá bom. Pessoas que querem realmente ditar, como eu disse, os rumos do Flamengo, usam, né, a sua audiência, se baseia nela para dizer, eu tenho motivos, eu tenho aqui, algo que deixa bem claro, eu tenho audiência, tenho muitos inscritos, isso me dá respaldo para fazer o que eu faço. É totalmente lamentável essa situação. Agora, o pior é você ver colegas de imprensa, como de uma determinada rádio do Rio de Janeiro, né, inclusive eu tive eu trabalhei com um deles, né, que disse que o Paulo Souza estava se referindo ao Marinho, quando ele colocou o Marinho. Aí, primeiro, quando colocou o Marinho, um deles disse, um comentarista lá também, desses renomados, né, que, olha, é bem possível que ele coloque o Marinho de zagueiro. É uma piada isso, né? É uma piada. Ou seja, né, essa turma não consegue compreender. Na verdade, muita gente fala, mas ele tem nome, ele é um jornalista renomado, e daí? E daí que é renomado? É só por aí que a análise quer dizer que isso dá respaldo para... O que mais tem, a gente mais vê aí, eu falo isso de conhecimento próprio, pela minha experiência com jornalismo, atuando em rádios, atuando em outros segmentos, de pessoas mal intencionadas, sim. Pessoas que não têm, que estão acostumadas com aquela mesmice do futebol, sabe? E vive de fofoquinha de jogador, do dia a dia, da vida do jogador fora campo, extra-campo, que não consegue compreender a evolução do futebol, esquemas táticos. Então é lógico, para essa turma aí o Paulo Souza está inventando, né? É o professor Pardal, como eles dizem. Aí falou, não, ele vai colocar o Marinho de zagueiro. Aí o outro falou, ele quer acabar com o talento do jogador brasileiro. É totalmente surreal isso, sabe? É de uma falta de conhecimento. Aí o fato dessas pessoas, muitas delas, muitos colegas terem um nome, já terem anos, né, na profissão, é motivo para você chegar e falar, não, tá certo, fulano tá certo. Certo nada. Vai estudar, vamos procurar evoluir. Eu comparo essa turma com aquela turma de treinadores que pararam no tempo, que não evoluíram e por isso estão aí, sabe? Pararam no tempo. Futebol hoje é outro, tem que ter conhecimento, sim. Ele está usando o estadual para fazer testes e está muito bem, até porque as grandes competições ainda estão por vir. Nas últimas do PB Desporto, falando inicialmente da grande final da Supercopa Feminina, que vai ocorrer neste domingo, envolvendo as equipes do Corinthians e do Grêmio. É a primeira competição que abre o calendário do futebol feminino em 2022. O Corinthians eliminou por 2-0 o Real Brasília, enquanto que o Grêmio, na outra semifinal, empatou com o Flamengo em 1-1, mas venceu nos penais por 4-3 e fará essa final contra a equipe do Corinthians. Jogo esse programado para domingo, dia 13 de fevereiro, às 10h30 da manhã,
na Arena Corinthians. O Corinthians jogando em casa, portanto, contra a equipe do Grêmio nessa final. Já aqui na Europa, falando da Liga Portuguesa, a Liga Bwin, que tem nesta sexta-feira a primeira partida dessa 22ª jornada e logo com super clássico. Futebol Clube do Porto Esporte, jogo aqui na cidade do Porto. O Porto que é o líder da competição, o Sport o segundo. Um jogo que promete muito. Resta para o Sporting aí vencer e vencer para ficar a 3 pontos do Porto e ainda sonhar com a conquista do campeonato, do bicampeonato no caso, enquanto que o Porto vencendo, aí vai abrir 9 pontos do Sporting e fica com o título praticamente encaminhado. Além de Futebol Clube do Porto e Sporting, nesta sexta-feira teremos a continuação do campeonato, o nosso Antena Arcanjo disponibilizando para vocês esses jogos. Teremos neste sábado o Braga encarando Paços de Ferreira, Portimonense e Boa Vista, Benfica e Santa Clara, Estoril e Tondela. No domingo, Famalicão recebendo Moreirense, Belenense SAD e Vitória de Guimarães, Vizela e Gil Vicente. Partida única encerrando essa 22ª rodada na segunda-feira, Arouca e Marítimo. Na classificação do campeonato, o Porto é o líder absoluto com 59 pontos ganhos. Segundo vem o Sporting com 53, terceiro Benfica com 47, o quarto é a equipe do Braga com 38, em quinto, numa bela campanha, aparece o Gil Vicente com 34 pontos ganhos. Essas seriam, inclusive, as 5 equipes que estariam garantindo presença nas competições europeias da próxima temporada. Encerrando essa edição do PB Desporto, falando da Premier League, que tem um jogo que foi adiado entre Chelsea e Arsenal, já que o Chelsea está envolvido na final do Mundial Interclubes contra o Palmeiras. Os jogos para esse sábado, Manchester United, com o Antero Arcanjo mais uma vez disponibilizando para vocês. Manchester United enfrentando a equipe do Southampton, Watford e Brighton, o Brentford contra o Crystal Palace, Everton e Leeds United, Norwich e Manchester City, os jogos do sábado. No domingo, Tottenham encarando a equipe do Wolves, o Newcastle contra o Aston Villa, Burnley e o Liverpool, Leicester e West Ham. Na classificação da Premier League, o Manchester City é o primeiro colocado com 60 pontos, o segundo é o Liverpool com 9 pontos a menos, 51, terceiro para o Chelsea, que tem 47, em quarto vem a equipe do West Ham com 40 pontos, e em quinto lugar o Arsenal com 33 pontos na competição. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!